Bendita a fé dos nossos pais, inspira nossos ideais. Pastores Adventistas. Combatendo contra Deus. Ensinando a imperfeição cristã. Combatendo a Bíblia e os testemunhos. Ouvimos hoje muitos ataques à doutrina da perfeição, especialmente vindos de pastores e líderes adventistas. Veja o que eles estão dizendo. Não há fundamento bíblico para essa heresia. Heresia, professor? É uma heresia achar que é possível ter um nível de perfeição em que não se pecará nem em pensamento antes de Jesus voltar. É fanatismo. Isso não tem base bíblica. Essa ideia de que é possível não pecar mais antes da glorificação é uma ideia fanática que não tem como encontrar apoio bíblico para uma barbaridade dessas, né? Então, sempre serão pecadores. Pastor Sidionil Biasi afirmou: perfeição não é a ausência de pecado, mas o desenvolvimento da natureza amorosa. Então, perfeição bíblica, olha, preste atenção nisso, perfeição bíblica não significa ausência de pecado. Infelizmente, está vindo aí junto com a mensagem de saúde a teoria do perfeccionismo. Né? Você vai alcançar uma experiência na vida antes de Jesus voltar em que você não vai pecar mais. Vamos explorar isso, esse detalhe da perfeição, e depois já queria colocar porque alguns às vezes equivocadamente entendem essa questão da perfeição. Quando será isso? 1 Coríntios capítulo 15, quando aquilo que é mortal se revestir da imortalidade, aquilo que é corrupto se revestir da incorruptibilidade. Tem pessoas que acreditam que é possível ser perfeito nessa terra. E a gente viu aí que não. Está acompanhando o programa Lições da Bíblia. Ah, meu amigo, você acha que você vai ter um caráter igual ao de Cristo? Realmente você acredita que isso é possível? Não há base bíblica para você acreditar que você vai viver aqui nessa terra sem nenhum tipo de pecado. Vencer como Jesus venceu. Pergunta: e quem disse que nós somos chamados a vencer como Jesus venceu? É difícil crer que entre os adventistas do sétimo dia pudesse existir tal descrença no grande chamado do Evangelho para a vitória sobre o pecado. É correto dizer que a grande maioria dos pastores e anciãos não creem no poder de Cristo para conceder vitória sobre toda uma ação e palavra. Eles não creem no Deus Todo-Poderoso, mas em um Deus tão impotente como foi Baal no Monte Carmelo. Não há dúvidas de que não servimos todos ao mesmo Deus. Hoje em dia, dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, há muitos que estão servindo a um Deus a quem eles clamam e que não pode, ou não quer, ou não concederá vitória sobre o pecado. É por isso que a mensageira do Senhor nos diz: professos teólogos parecem ter prazer em tornar misterioso aquilo que é claro. Eles revestem os ensinos simples da palavra de Deus com seus próprios arrazoados obscurantistas, e assim confundem as mentes daqueles que ouvem suas doutrinas. Sinais dos Tempos, 2 de julho de 1896. Aqueles que creem no claro testemunho da Bíblia e do espírito de profecia, na vitória sobre o pecado e a perfeição de caráter, são constantemente rotulados de perfeccionistas. A diferença entre perfeição e perfeccionismo. Aqueles que acreditam na vitória sobre o pecado e na perfeição de caráter não são perfeccionistas. Os perfeccionistas acreditam que as obras humanas operam méritos para a salvação. Os que creem na vitória sobre o pecado não acreditam que as obras humanas operam méritos para a salvação. Deus prometeu perfeição de caráter a cada um que o depusesse sua vida sobre as mãos de Cristo. Eles creem que enquanto a Jesus estivermos ligados pela fé, o pecado não mais terá domínio sobre nós. Vamos compartilhar agora com você algumas promessas da Palavra de Deus e da inspiração de Ellen White. Ora,
aquele que é poderoso para guardar de tropeçar, e apresentar-vos irrepreensíveis, com alegria, perante sua glória. Judas verso 24. Nesse texto, está claro que Deus nos guarda de tropeçar, e nos torna irrepreensível. Porque a graça de Deus se há manifestado. Nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade, e purificar para si, um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Tito 2, versos 11 a 14. Aqui, Paulo deixa claro, que a graça de Deus através da morte de Cristo, pode nos remir, ou libertar de todo o pecado. E assim, nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne imortal. Segundo aos Coríntios 4, verso 11. Graças a Deus, pois a vida de Cristo se manifestará em nossa carne. Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, verso 14. Esse verso nos mostra o caráter e a excelência moral que Deus e o céu exigem, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. 2 Pedro 1, verso 4. Esse verso diz que o Filho de Deus trava as batalhas por nós, e nos coloca numa posição vantajosa, concedendo-nos seus atributos divinos, tornando-nos participantes de sua natureza divina. Podemos então escapar da corrupção que há no mundo. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. Segundo aos Coríntios 7, verso 1. Podemos então nos purificar de toda a imundícia da carne e nos aperfeiçoar. Vigiai juntamente, e não piqueis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus, digo para vergonha vossa. 1 aos Coríntios 15, verso 34. Este texto é de particular importância porque ele nos desafia a deixar de pecar. Pediria Deus a seu povo para fazer o impossível, se ele não fosse capaz de prover o poder para dar a vitória. Em hipótese alguma, Deus faria tal coisa. Muitos pastores encorajam o povo a viver em pecado, oferecendo-lhes esperança de salvação, em seu estado de segurança carnal. Quão trágicas são as consequências dos falsos ensinos desses pastores, que afirmam que continuaremos a pecar, até que Jesus venha. As consequências são almas sem salvação. Como ousam esses pastores aceitar a aterradora responsabilidade de fazer a obra de Satanás, ao ajudar homens e mulheres a se prepararem para a destruição eterna? Ao falar com Maria Madalena, Cristo fez um desafio semelhante ao de Paulo. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno, vai-te, e não peques mais. João 8, verso 11. Esse desafio é comparável à ordem que Jesus deu ao homem, a quem ele havia curado, no tanque de Betesda. Depois, Jesus encontrou-o no templo, e disse-lhe: eis que já estás são. Não peques mais, para que não suceda alguma coisa pior. João 5, verso 14. Que terrível declaração este verso teria sido, se Deus não tivesse poder para dar vitória sobre o pecado. Zomba Deus de seu povo? Não. Deus não apenas ordena que sejamos vitoriosos, como também oferece através da morte e ministério do seu Filho o poder para essa vitória. Paulo estava plenamente consciente dessa verdade. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Efésios 1, verso 4. A pergunta que enfrentamos é: cremos realmente que Deus é capaz? Estamos preparados para confiar na fidelidade de nosso Deus? É triste saber que um número crescente, tanto de pastores como de leigos, não acreditam mais no poder de Cristo em suas vidas. Com centenas de declarações, Ellen White confirma o chamado das Escrituras para a justiça e vitória sobre o pecado, mas muitos pastores zombam dessas declarações. Esses pastores
são considerados pelos membros da igreja como dignos e justos, mas são líderes na apostasia, e receberão os justos juízos de Deus. Veja essa declaração. Aqueles que são considerados como justos e dignos demonstraram ser os líderes na apostasia, e exemplos de indiferença e abuso para com as misericórdias de Deus. Deus não mais tolerará sua má conduta, e em sua ira, os tratará sem misericórdia. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 212. A obra não pode ser concluída sem a vitória de Cristo nas vidas de seu povo. Nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus enquanto o caráter tiver uma mancha ou mácula sequer. A nós compete remediar nossos defeitos de caráter, purificar o templo da alma da corrupção. Então a chuva serôdia cairá sobre nós, como a temporã caiu sobre os discípulos no dia de Pentecostes. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 214. O selo de Deus jamais será posto sobre a testa de homens ou mulheres amantes do mundo ou ambiciosos. Ele nunca será colocado sobre a testa de homens e mulheres de língua falsa ou corações enganosos. Todos os que recebem o selo devem estar sem mancha diante de Deus. Candidatos ao céu. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 216. Alguns pastores julgam estar agindo de forma compassiva e redentora ao encorajar nosso povo a achar que eles não podem vencer os pecados e que eles serão salvos, mesmo assim. Mas tais pessoas perderão sua salvação e morrerão em seus pecados. Observe essa advertência, dada pela mensageira do Senhor. Ninguém diga, não posso corrigir meus defeitos de caráter. Se chegardes a essa decisão, certamente deixareis de alcançar a vida eterna. A impossibilidade está em vossa própria vontade. Se não quiserdes, não vencereis. A dificuldade real vem da corrupção de um coração não santificado, e da involuntariedade de se submeter à direção de Deus. Parábolas de Jesus, página 331. Em 1904, a declaração de Deus foi ainda mais forte. No dia do juízo, a conduta do homem, que tem mantido a disposição para pecar, e a imperfeição humana, não será defendida. Não há lugar para ele no céu, não poderia apreciar a perfeição dos santos na luz. Aquele que não tem fé suficiente em Cristo, para crer que ele pode guardá-lo de pecar, não possui a fé que lhe dará entrada no reino de Deus. Review em Herald, 10 de março de 1904. Alguns pastores acusam aqueles que pregam sobre o poder de Deus, para dar vitória sobre o pecado, de perfeccionista. Mas tal afirmação está muito distante da verdade. Mas, o que é ser um perfeccionista? Como Ellen White e os pioneiros definiram o que é perfeccionismo. Somente uma vez, Ellen White fez o uso da palavra perfeccionismo. Deus não confiará o cuidado do seu precioso rebanho a homens, cuja mente e discernimento tenham sido enfraquecidos por erros anteriores que acariciavam, tais como os assim chamados perfeccionismo e espiritismo. Primeiros Escritos, páginas 101 e 102. Quais os erros que eles defendiam? Os perfeccionistas defendiam os conceitos da carne santa. Por volta de 1900, surgiu na Igreja Adventista, na Associação de Indiana, um movimento chamado Carne Santa. Em uma carta que o pastor Haskell escreveu a Ellen White, ele denuncia os erros do movimento da carne santa, ou perfeccionismo. Veja alguns pontos que ele descreveu. Primeiro ponto, que Jesus nasceu com a natureza de Adão antes da queda. Hoje, a maioria dos pastores adventistas crê que Jesus tomou a natureza de Adão antes da queda. E assim, são eles que estão ensinando o perfeccionismo, ou movimento da carne santa. Segundo, que, no momento da concepção, o Espírito Santo isolou Jesus da lei da hereditariedade, que ele não tinha inclinações herdadas para pecar como nós. Os pastores adventistas, na sua maioria, crê também que o Espírito Santo isolou Jesus da lei da hereditariedade. Essa crença é a mesma crença do catolicismo, que ensina
que Maria era imaculada, e não transmitiu a Jesus, no seu nascimento, sua natureza, e não herdou a lei da hereditariedade de seus pais, totalmente contrário à Bíblia e os testemunhos. Terceiro, eles diziam que eles tinham o corpo santo, como o de Adão antes da queda, e que por isso não poderiam mais pecar. Pois nenhuma tentação surgia mais de dentro deles, que eles não morreriam, porque seus corpos já tinham a carne santa de Adão antes da queda. Aqueles que ensinam a vitória sobre o pecado e a perfeição de caráter, não ensina isso. Nosso corpo com suas inclinações para pecar, só será transformado na volta de Jesus. Mas teremos vitória sobre os pecados, e assim teremos um caráter perfeito antes da volta de Jesus. Totalmente diferente do que ensinava o movimento da carne santa. Quarto, eles diziam que o poder do Espírito Santo viria mediante manifestações físicas e milagres. Quinto, longas orações estranhas, música instrumental pesada e excitante, sermões demorados e histéricos. Fonte: Mensageira do Senhor, página 199. A respeito dessas doutrinas, Ellen White declarou em 5 de maio de 1901: não há um fio de verdade em todo o tecido. Resumindo, perfeccionismo é ensinar que Jesus veio a esse mundo com a natureza de Adão antes da queda. É ensinar que teremos carne santa antes da volta de Jesus. A maioria dos nossos pastores confundem perfeição de caráter com perfeccionismo, mas perfeição de caráter não é perfeccionismo. Eles também confundem perfeição do corpo, que será na volta de Jesus, com perfeição de caráter, que será antes da volta de Jesus. Porque Deus vai nos conceder vitória sobre os pecados que nos escravizam. Porque seu povo precisa representar o Senhor e testemunhar por ele. E se eles estiverem manchados e defeituosos em seu caráter, não poderão dar um testemunho autêntico da última mensagem a ser dada ao mundo. O Senhor não poderia confiar-lhes o poder do Espírito Santo, porque muitos se desviariam, devido às falhas de caráter em seu mensageiro, menosprezando ouvir a mensagem. O propósito da perfeição não é glorificar o homem, mas a Deus. A própria imagem de Deus tem de ser reproduzida na humanidade. A honra de Deus, a honra de Cristo, acha-se envolvida no aperfeiçoamento do caráter de seu povo. O desejado de todas as nações, página 671. Não preguemos a doutrina do imperfeccionismo. Essa doutrina é satânica. Ela diz que não podemos pelo poder de Deus parar de pecar e ter um caráter perfeito. Ela ensina que somos salvos em nossos pecados. É esse um engano satânico. Não existe na Bíblia, e no espírito de profecia, um só texto que dá a mais leve impressão de que, através de seu poder, seu povo não venha a desenvolver uma vida perfeita. Essa perfeição de caráter nada tem a ver com perfeccionismo ou carne santa. Esta perfeição é uma perfeição condicional, mantida momento a momento, pela nossa ligação com Cristo. Se assim não procedermos, rapidamente cairemos e retornaremos aos nossos caminhos de pecado e injustiça. Eles reconhecem que de si mesmos nada podem fazer, mas com Deus todas as coisas são possíveis. Reconhecem que caso desviem seus olhos de Jesus, falharão e cairão miseravelmente. Na verdade, aqueles que obtiverem, pelo poder de Cristo, vitória, jamais considerar-se-ão dignos. Saberão eles que apenas Cristo é digno, e quando ele retornar, lançarão suas coroas aos seus pés, cantando: digno, digno é o Cordeiro. Aqueles que atingirem a perfeição de caráter, nunca se vangloriará de estar sem pecado ou perfeito. Na verdade, um homem perfeito estará inconsciente de sua perfeição, reconhecendo-se totalmente indigno, como claramente apresentado na experiência de Jó. Deus deixa claro de que Jó era perfeito. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu, o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Jó 1, verso 8.
Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó 1 verso 22. Contudo, Jó não estava consciente desta avaliação divina. Na verdade, esta avaliação de Deus era completamente diferente de sua própria avaliação sobre si mesmo. Se eu me justificar, a minha própria boca me condenará. Se disser, sou perfeito, ela também me declarará perverso. Ainda que fosse perfeito, não conheceria minha alma. Desprezaria minha vida. Jó 9, versos 20 e 21. A diferença entre a avaliação do céu e a de alguém acerca de si mesmo é extraordinária. No momento em que uma pessoa afirma estar perfeito, ou estar vivendo uma vida sem pecado, é este o mais seguro sinal de que ela ainda está no campo de Satanás. Por isso não é apropriado perguntar: existe alguém perfeito? Ou você é perfeito? Porque estas questões pertencem somente a Deus. Elas não pertencem a lábios humanos. Aqueles que estão registrados como santos nos livros do céu não se apercebem deste fato, e são os últimos a proclamar a própria bondade. Sinais dos Tempos, 26 de fevereiro de 1885. A diferença entre os salvos e os perdidos é que os salvos creem que eles não são dignos. Mateus 25, 35 a 40. Enquanto os perdidos creem que eles são dignos. Mateus 7, 21 a 23. Para permanecer no pecado, não precisamos de um Salvador, mas necessitamos de um Salvador para guardar-nos de pecar. Esta é a essência de Judas verso 24. Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar. Alguns têm estado confusos com relação à perfeição cristã e acham que não é possível. Mas a Bíblia não deixa dúvidas. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios 4, versos 13 a 15. Perfeição é morrer para o eu. O que Deus requer? Perfeição, nada menos do que perfeição. Mas se devemos ser perfeitos, não devemos confiar no eu. Diariamente precisamos saber e compreender que o eu não deve ser objeto de confiança, a menos, porém, que todo egoísmo seja banido, e o eu, crucificado, jamais poderemos ser santos, como Deus o é. Ellen White, em Meditação Matinal de 1995, página 72 e 287. O que a perfeição não é? Perfeição não é carne santa. Nosso corpo, com a sua natureza pecaminosa, não será mudado antes da volta de Jesus. Só na volta de Jesus, isto que é mortal se revestirá da imortalidade, e isto que é corruptível se revestirá do incorruptível. Essa mudança se chama de glorificação. Mas os fiéis ganharão vitória sobre toda a tentação satânica, não pelo poder humano, mas através do poder de Cristo. Não se trata de uma realização humana. O homem, esforçando-se para atingir a perfeição, ou tentando vencer as tentações, sem citar a palavra, sem uma vida de comunhão com Jesus. Isto seria a justiça própria. Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. Por que meio, Cristo venceu no conflito contra Satanás? Pela palavra de Deus. Unicamente pela palavra pôde resistir à tentação. Está escrito: o desejado de todas as nações, página 123. Perfeição não garante imunidade contra pecados futuros. Vitória hoje não é garantia de vitória amanhã. Devemos nos converter diariamente. Nossa perfeição é uma perfeição dependente, a qual depende do poder de Cristo, momento a momento, para obter vitória sobre toda tentação. Deus declarou: o remanescente de Israel não cometerá iniquidade. Sofonias 13, verso 3. Grupo Adventista de Cotia, levando a verdade até você.